Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para fazer nosso quarto encontro, né, a respeito sobre o livro Pedagogia Diferenciada, do Philippe Perrenot. E hoje a gente vai falar do capítulo 4. Só dar um tempinho aqui para o pessoal começar a chegar aqui. Sejam muito bem-vindos. Gislene, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. E aí já aproveita para sinalizar aí se meu áudio está chegando bom, se a imagem está chegando boa aí para você. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando aqui um pouquinho. Eu combinei que na live de hoje eu ia ia liberar algumas informações a respeito da nossa mentoria Ciência Pedagógica. Então, como eu disse na semana passada, nós temos essa semana eu estou abrindo o processo de aplicação para a segunda turma de 2018 da mentoria Ciência Pedagógica. E o que é a mentoria Ciência Pedagógica? Uma espécie de curso. Ah, bacana, Gi. Claudinha, seja bem-vinda. Escola Vila Verde, sejam todos bem-vindos por aqui, viu? Mas então, o que é a mentoria Ciência Pedagógica? A MEP, né, como a gente chama a mentoria carinhosamente, é um processo de reflexão que a gente faz com professores, especialmente, né, com professores. Pode fazer parte de outras pessoas? Podem fazer parte de outras pessoas, não tem problema, mas o foco é muito a educação. Então, é um processo de reflexão que a gente faz com 9 encontros. Todos os encontros são presenciais, tá? Ao vivo. Além desses 9 encontros, eu libero alguns outros materiais, seja em vídeo, em texto, né? Para essa segunda turma do ano, a gente tem algumas parcerias fechadas. Então, a proposta é que a gente comece, já tenha fechado a turma ao longo do mês de agosto. E na última quinta-feira de agosto, à noite, nós começamos, então, a turma, tá? Então, o processo de aplicação, como que a gente faz inscrição nessa mentoria? Eu abro um processo de aplicação, é um questionário que vocês têm que responder para mim. Por que tem aplicação? Porque se tivermos mais pessoas do que as vagas abertas, como é um processo ao vivo, feito ali semanalmente, eu preciso que seja um número menor de pessoas para que a gente consiga ter encontros produtivos. Então, por termos um número menor de vagas, eu abro um processo de aplicação para então entender o que vocês buscam, se realmente o que vocês buscam tem a ver com a proposta que eu estou oferecendo na mentoria. Então, é um processo de pré-seleção, vamos dizer assim. Passando por essa pré-seleção, então aí sim eu libero as informações sobre formas de pagamento, como que vai funcionar e tudo, caso você continue com esse interesse, então a gente efetua esse contrato e você então entra na turma comigo, tá? Então, como que eu vou proceder? Quando terminar essa live, eu vou liberar no link da bio, aqui do Essência Pedagógica, eu vou liberar nos meus outros canais também, o link para esse questionário de aplicação. Então, você tendo interesse, responde esse questionário de aplicação até o final da semana. Na verdade, não é até o dia 22. E aí eu vou avaliando e vou te dando retorno. No dia 24, todas as pessoas que se inscreveram, seja por questionário de aplicação, seja num link de sorteio que eu estou liberando, vão participar de um sorteio onde eu vou sortear uma vaga gratuita, tá? Ah, Adriana, mas e se eu já tiver efetuado o meu pagamento? Eu vou te devolver todo o valor. Então, nós vamos ter o sorteio de uma vaga gratuita no dia 24 de agosto, que é no final da nossa última live sobre o livro Pedagogia Diferenciada, tá bom? Então, ao longo das próximas lives, eu vou falar novamente essas informações. Quem tiver dúvida, basta me mandar uma mensagem no inbox que eu vou respondendo para vocês. E agora, vamos começar a nossa live aqui com o tema Pedagogia Diferenciada, do Philippe Perrenot. As nossas lives estão sendo sobre esse livro, como eu já disse, né? Pela divulgação que vocês estão acompanhando aí. E vou pedir, claro, para que vocês convidem outras pessoas para vir aqui para a live. É sempre muito bom quando a gente partilha informações e trabalha com perguntas, com questionamentos. Vocês também trazerem aqui para a nossa live, para esse momento de estudo,
as dúvidas, mas não só as dúvidas, as colocações de vocês também, que assim com certeza o nosso aprendizado vai ficar muito melhor, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que fala o capítulo 4? Durante muito tempo, e ainda hoje, né, na verdade, mesmo no menor grau ainda hoje, a gente vê um distanciamento entre os ensinamentos, né, entre o saber que é aprendido na escola e o saber que é valorizado na vida aqui fora da escola, não é verdade? Essa distância, ela se torna maior ainda quando a gente fala das classes mais populares e esse é um dos grandes problemas que nós vamos abordar no capítulo 4 do livro Pedagogia Diferenciada, que fala sobre dominar a distância cultural na relação com o saber, com a estética e com a norma. E é muito interessante porque fazendo esse estudo desse capítulo, eu consigo perceber a quantidade de coisas que nós, professores atuais, né, 18 anos após o lançamento desse livro, eu consigo trazer exemplos da vida do dia a dia mesmo nesse livro. Então, como que esse livro foi escrito em 2000, né? O lançamento dele, a primeira edição dele, como eu disse no início, foi no ano de 2000. E, mesmo assim, nós estamos, estou até conferindo aqui, perdão, no ano de 1997, antes ainda de 2000, a publicação original, né? Aqui no Brasil, essa tradução chegou em 2000. Então, como que há tanto tempo esse livro foi escrito e mesmo assim ainda hoje nós conseguimos trazer exemplos do dia a dia dentro das abordagens que esse livro faz. Bom, tem uma questão que o livro traz aqui que é muito interessante, que ele parte muito desse questionamento para fazer a sua análise. Então ele fala o seguinte: pode a escola, sem deixar de ser escola, é claro, transformar seus programas a ponto de diminuir sensivelmente a distância que a separa das famílias populares? Então, sem deixar de ser escola, cumprindo o nosso papel de escola, de educador, será que a gente consegue levar essa escola para mais próximo da vida? E quando ele fala aqui das famílias populares, porque ele fala de um contexto naquele período, especialmente na França, né? Lembre-se que esse livro foi escrito a partir de um contexto da França, mas que não era tão diferente ainda hoje do Brasil, no que diz respeito ao acesso à educação. Mas nós vemos hoje como que as nossas famílias mais carentes, como que nós, né, como que a maioria dos moradores de periferia, com acesso apenas à educação pública, que a gente pretendia que fosse de qualidade, mas sabemos que nem sempre conseguem manter uma educação mais pautada no seu dia a dia, pautada no que faz sentido para você. E é isso que esse capítulo vai conversar. Não apenas sobre aspectos didáticos, mas especialmente sobre aspectos relacionais. E isso é muito interessante, né? Por mais que haja atualmente um distanciamento, ainda assim, né? O livro segue muito falando isso, por mais que haja um distanciamento da vida real, né? Do que realmente faça sentido para o aluno, nós não podemos pensar que apenas esse seja o motivo que justifica a necessidade das pedagogias diferenciadas. Lembre-se que o livro fala o tempo todo da necessidade de implantação de pedagogias diferenciadas, mas é muito sábio, o Philippe Perrenot, ele também faz uma autocrítica, né? Quando ele diz o seguinte, que não é, eu preciso, né? Acho que ele pensa assim, eu preciso pautar, né? Justificar a necessidade das pedagogias diferenciadas, mas eu preciso, para além disso, mostrar que não apenas isso, né? Então, olha só, não é porque há esse distanciamento, apenas por isso que as pedagogias diferenciadas fazem sentido. Mas na frente ele vai dizer os motivos que a pedagogia diferenciada faz sentido, né? Mas tem uma parte aqui que é interessante. É certo que se as distâncias, justificando isso que eu disse, né? É certo que se as distâncias da norma escolar fossem menos desiguais, o problema seria menos agudo. Entretanto, seria esperar em vão que uma reorganização radical dos programas escolares dispensasse o desenvolvimento das pedagogias diferenciadas. Então é importante que a gente também se atente a isso para não sair justificando, né, dizendo que havendo pedagogia diferenciada, tudo vai mudar. Não necessariamente, mas na frente ele vai dizer.
Além disso, olha só o que ele diz aqui justificando. E aqui é um dedo na nossa ferida, gente. Eu tenho falado isso o tempo todo nessas lives, né? Que esse livro é um convite a futucar as nossas feridas enquanto educador. A distância entre a escola e os alunos é deliberada ou involuntariamente, né, agravada, atenuada pela maneira como os professores habitam, entre aspas, o currículo e organizam seu ensino e a vida na sua classe. Diferenciar é também tentar dominar a maneira de modular a distância em função da sua própria relação com o saber, com os valores e com as normas. Isso é muito interessante. Nesse capítulo 4, ele vai falando muito disso, né? Como que nós, professores, lidamos com a nossa forma de enxergar o mundo e trazemos isso para a nossa prática pedagógica de forma, muitas vezes, que ao invés de construir um conhecimento com o aluno, nós dificultamos, nós destruímos, né? O nosso olhar pode fazer isso, porque a gente parte do nosso olhar quando a gente quando a gente tem atitudes, quando a gente pratica, tem a nossa prática pedagógica, ela é totalmente contaminada, e é natural que seja assim, pela nossa forma de ver o mundo, né? Então, isso é interessante da gente tá sempre refletindo sobre isso, né? É fato que nos últimos anos, 18 anos, né? Nos últimos 18 anos aqui no Brasil, nós tivemos, sim, muitas mudanças, né? Nós tivemos um acesso, uma possibilidade de acesso muito maior, por exemplo, à educação, ao ensino médio, né? Caminhamos da educação fundamental para o ensino médio, então hoje nós temos muito mais alunos finalizando o ensino médio e demos um passo maior em direção às universidades. Então é fato que muitas famílias que, desculpa, muitas famílias que não tinham acesso, não teriam acesso há 18, 20 anos atrás à universidade, hoje já têm. Isso é fato. Então, nós temos uma maior diversidade de gênero, de etnia, de classe social dentro do ensino universitário atualmente, né? Do ensino como um todo, mas falo do universitário porque não era uma realidade tão escancarada até pouco tempo atrás. Mas, e aqui ele vai continuando, e tem algumas partes do próprio livro que é muito interessante a gente ler sobre isso, olha só. Por que essas intenções louváveis não operam os milagres esperados? Então, por que que esse acesso à educação de forma mais ampliada, né, possibilitando que pessoas de determinados grupos, hoje chamados de minorias, né, não tinham acesso antes e hoje têm, por que que esse acesso, essa abertura de acesso, não resolve os nossos problemas, né? Não provoca milagres? Bom, sem dúvida porque a vontade política é, com frequência, flutuante. Então, os meios são insuficientes, as estratégias de mudança são simplistas demais e os professores e os pais são divididos. Então, acho que ele coloca aqui uma questão muito interessante e acho que quando ele diz da vontade política, dos meios, das estratégias, né? Hoje a gente percebe muito isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma quantidade tão grande de recursos sendo tirado da educação no nosso país hoje, né? Para além dessas diferenças, o autor ainda nos convida a uma outra reflexão, tá? E para isso vou também trazer a própria fala dele. Olha, o fracasso também se passa nas ínfimas diferenças, que dizem respeito não só à gestão pedagógica da heterogeneidade dos alunos, mas também à dimensão antropológica da aula e da escola, do grupo, da relação pedagógica, né, do contrato didático, do ofício do aluno e do professor, ou seja, do ser aluno e do ser professor, né? Lugar, identidade, necessidade de fazer parte, projeto de vida, confiança em si, relação com o saber, com o tempo, com o espaço. Tudo isso distingue os alunos, tanto quanto as disparidades de desenvolvimento cultural ou de conhecimentos influencia seu êxito. Gente, o fracasso